Olá pessoal, meu nome é Henrique Costa Filho, sou zootecnista, mestre em nutrição e produção animal, consultor técnico da Sustenutri. Nessa aula de hoje, nessa aula 2, a gente vai falar dos minerais e sua importância. Quais são os macrominerais? São os minerais necessários em uma maior quantidade. A gente está falando de cálcio, fósforo, magnésio, sódio, cloro, enxofre e potássio. Potássio também está com asterisco aqui, porque na verdade o potássio, com raras exceções, a gente precisa fazer a suplementação. O que a gente tem de potássio nas nossas pastagens, no nosso volumose, são mais do que o suficiente, então não é necessário fazer essa suplementação. Os microminerais também são importantes, mas são necessários em uma menor quantidade. A gente fala que eles são usuais em miligramas por quilo. E a gente está falando de cobalto, cobre, cromo, ferro, iodo, manganês, molibdênio, selênio, zinco e flúor. Flúor está com asterisco aqui, vocês percebem? Porque flúor é nível máximo, né? Ele demonstra a qualidade de um bom produto. Mas atenção, falando de macro e microminerais, a diferença entre macro e microminerais está apenas na quantidade necessária a ser fornecida aos animais. Ambos são fundamentais para o funcionamento adequado do organismo. Dentro dos microminerais que a gente tem que dar maior importância, são esses aqui que eu sublinhei em vermelho: cobalto, cobre, iodo, manganês, selênio, zinco. O ferro também é importante, mas como nas condições de Brasil a gente tem níveis adequados de ferro nas nossas pastagens, na nossa água de beber, a suplementação dele deixa de ser tão importante. Ele é um mineral importante, mas a gente tem demais nas nossas condições. Mas esses outros minerais, cobalto, cobre, iodo, manganês, selênio e zinco, o mundo inteiro sabe qual é a exigência e a gente sabe quanto tem que colocar num produto. Esses outros minerais aqui, apesar de haver um consenso de que eles são importantes, como molibdênio e cromo, não está no meio científico determinado qual a quantidade que os animais precisam comer desses ingredientes, desses nutrientes. Sabe que eles são importantes, mas ainda tem essa dúvida. Talvez em umas próximas pesquisas científicas saia essa quantidade. Mas a gente já sabe, é sabido que o cromo é importante no metabolismo da insulina, para animais estressados, mas se tem a dúvida de quanto usar de cromo. Então a gente espera que a comunidade científica solte essa necessidade. Por enquanto a gente usa uns níveis experimentais de cromo e achamos que isso tem atendido às necessidades dos animais. E esses microminerais, como eu falei na aula 1, eles podem estar na forma inorgânica, são sulfatos e óxidos, e na forma orgânica. O que é a forma orgânica de micromineral? É esse mineral na forma inorgânica ligado a uma molécula orgânica. Essa molécula orgânica normalmente são aminoácidos, conhecidos ou desconhecidos, ou pequenos peptídeos. A hora que eu junto essa molécula inorgânica com essa molécula orgânica, eu chamo esse mineral de orgânico. E ele é importante saber quanto que está sendo usado desse mineral orgânico na suplementação. Porque esse produto, o mineral orgânico, ele é muito mais biodisponível que os outros minerais inorgânicos, mas ele tem um custo bastante alto. Então falar que eu coloquei uma pitadinha não vai me trazer o resultado esperado. Então é importante a gente saber quanto tem desses minerais orgânicos no produto. E como eu falei, eles são muito mais biodisponíveis, ou seja, são melhor aproveitados pelo animal. Então a gente tem aqui o complexado, são os minerais que eu chamei de orgânicos, aqui está na forma de complexado. Reparem que eles têm uma biodisponibilidade na ordem de 90%. E a hora que eu vou para o mineral inorgânico, essa biodisponibilidade é na ordem de 30%. Então ele é um mineral muito mais bem aproveitado pelo animal na forma orgânica. Então é importante, só que é caro. Então é importante saber quanto eu tenho desse mineral na forma orgânica para a gente fazer uma boa composição de produto. É interessante saber que esses minerais na forma orgânica, eles têm que funcionar entre 10% e 15% mais ou menos da composição do mineral que você está usando na forma orgânica. Menos que isso, eu tenho o mineral na forma orgânica, mas ele não faz efeito. E aqui a gente tem as principais funções dos minerais dentro do organismo. Começando aqui pelo lado dos microminerais, iodo, importante para o funcionamento da tireoide e demais hormônios. Manganês, essencial para o desenvolvimento dos ossos. Cobre, vários sistemas enzimáticos, pigmentação dos pelos. Zinco, síntese e metabolismo das proteínas e para os ossos e espermatogênese. Cobalto, vitamina B12. Selênio, relacionado com vitamina E e a antioxidação dos tecidos. Ele promove a preservação dos tecidos, que o ferro faz exatamente ao contrário. Ele é um potente agente oxidante, por isso que a gente não deve suplementar exageradamente o ferro. Mas o ferro é importante, ele está envolvido na respiração celular, porque ele está envolvido com a hemoglobina e mioglobina.
E vindo para o lado de cá, a gente tem os macrominerais. Magnésio, essencial para o desenvolvimento normal do esqueleto. Sódio e cloro, regulação da pressão osmótica e equilíbrio ácido-base. Cálcio, ossos e dente. Fósforo, reprodução, formação de ossos, equilíbrio ácido-base. Enxofre, aminoácidos sulfurados, necessário para a musculatura, circulação e sistema digestivo. Essas são algumas funções, talvez as principais funções dos minerais dentro do organismo, mas não são as únicas. E aqui nesse slide vocês podem perceber as principais deficiências, primeiramente dos macrominerais, né? E vocês vão ver que de uma maneira geral está envolvido com fragilidade óssea, crescimento lento, crescimento retardado, e aqui tem cada um dos minerais as principais deficiências, toxicidade que pode causar. É importante salientar que normalmente uma deficiência não vem sozinha, ela está junta, associada a outros minerais. Não dá para cravar esse bovino é carente desse mineral, porque normalmente é uma associação de fatores. E da mesma forma, a gente tem aqui os microminerais, mas de uma maneira geral são sinais inespecíficos e sempre falando em fragilidade, crescimento retardado, desenvolvimento baixo. E aqui só para falar do ferro, ele é raramente importante, a menos que ocorra perda de sangue. Normalmente a gente tem quantidades muito suficientes de ferro nos nossos suplementos, nas nossas pastagens volumosas. Então a gente viu, pessoal, nessa aula a importância dos macro e microminerais para os animais, o que eles podem causar de deficiência, as principais diferenças. E te vejo numa próxima aula, a gente vai falar como calcular o consumo esperado desses suplementos minerais. Obrigado.